Irmãos, primeiramente eu queria agradecer a Deus, pela oportunidade que o Senhor está me dando de trazer a sua mensagem. Agradecer ao pastor pela oportunidade. E eu gostaria eu acho que vai demorar um pouco, então eu gostaria que o irmão já abrisse, já projetasse aqui em Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos ler até o 25. Romanos 1, capítulo 18 ao 25. Vamos ler então. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Irmãos, vamos em oração em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, te damos graças, Pai. Te dou graças, Pai, por cada vida aqui presente, pela minha vida, Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha me usar, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Senhor, que as coisas insondáveis do Senhor, o teu Espírito Santo nos possa revelar hoje, que o Senhor, pela tua misericórdia, venha trazer uma mensagem, Senhor, de sabedoria, de aprendizagem, de refrigério, Senhor, à tua igreja. Pai amado, que não seja o que eu digo, mas sim o que a tua palavra diz, ó Pai. Me usa segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, como a gente viu no texto, Paulo está dizendo essa mensagem aqui na carta aos Romanos. Ele está dizendo diretamente aos gentios, né? Essa parte, no verso 18, ele está relacionando diretamente aos gentios. Mas eu creio que Deus tem muita coisa para falar com a igreja nessa mensagem também, não só com gentios. Os pontos que eu quero estar falando aqui hoje a revelação de Deus ao homem, a rejeição dos homens para com Deus e o abandono de Deus para com os homens. Então vamos ao verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Bem, a primeira coisa que devemos notar aqui nesses versículos é que do céu é revelada a ira de Deus. Deus se ira. A ira de Deus é revelada aos homens, né? E não devemos deixar de pensar, não devemos deixar de lembrar que a ira de Deus é um atributo de Deus. É uma das
das suas qualidades. Assim como Deus é totalmente amor, Ele também se ira. Ou então quando Ele julgará os ímpios, certo? Mas a gente pode até pensar, né? Mas a ira não é um pecado? Como Deus se ira? Como Deus pode se irar? A Bíblia diz em Salmos 4:4: ireis, mas não pequeis. Ou seja, irar-se, no contexto humano, pode se tornar um pecado. Pode sim se tornar um pecado, se não nos controlarmos. Você se irar e se conter e levar o motivo da sua ira ao Senhor e não querer fazer justiça com as próprias mãos, é digno diante de Deus. A gente sim se ira, às vezes a gente vê coisas profanas, falsos profetas dizendo coisas horríveis, enganando as pessoas, a gente sim se revolta. Mas a justiça é Deus quem faz. Não devemos tentar fazer justiça com nossas próprias mãos. Mas a ira do Senhor é justa, pois é contra tudo que é adverso à sua santidade, à sua moral perfeita. A ira sendo um de seus atributos, podendo colocar que essa ira é uma ira santa, porque é uma ira de Deus perfeita, que é contra tudo que se chama pecado. Deus, então resumindo, Deus se ira com o pecado do ser humano, igreja. A palavra ira aqui está ligada a furor mesmo, a cólera, a intenso sentimento de ódio. Dá para imaginar um Deus assim? Um Deus que é amor, que também é ira. Ele tem que também ser ira. Deus está irado nesse verso. E Ele está irado com o quê? Na parte B do versículo, Paulo vai dizer que detém a verdade em injustiça. A palavra detém aqui, amados, está no sentido de sufocar, afogar, reprimir a verdade. Podemos notar então que Paulo está falando de pessoas que supostamente têm o conhecimento de que existe um Deus. As pessoas têm o conhecimento de que existe um Deus, mas ignoram para fazer seus próprios deuses, né? Segundo os seus desejos, se transformando assim a verdade que é justa em uma verdade injusta, né? Transformando ali a verdade de Deus segundo os seus preceitos, segundo as suas vontades. Ignoram fazer seus próprios isso. Deus está irado aqui, igreja. Ele está irado com isso, com essas pessoas que podem ter o conhecimento, mas o ignoram. Não, e eles fazem seus deuses não somente ali de esculturas, ou de barro, ou de pedra de preciosa, mas ídolos segundo os seus desejos, segundo os ídolos do coração mesmo, né? Segundo a iniquidade deles, os seus desejos, segundo os prazeres carnais, e rejeitando a Deus assim. Cada um quer ver Deus naquilo que lhe agrada. Alguns são seus próprios deuses, né? Podemos colocar aqui pessoas que são autocêntricas, pessoas que não creem em Deus, mas se acha o dono da razão. Ele não depende de ninguém, tudo depende dele, né? Eu sou o centro da minha vida. Há pessoas assim, ateus. Já ouviram falar de ateus? Não existe um Deus, nem uma força superior. Uma força superior é relativa, depende da visão de cada um. Mas eles mesmos se fazem deuses para si. Tudo para mim. Eu não presto contas a nenhuma divindade, pois eu sou o meu Deus. Mesmo ele sem saber disso. O ateu é assim, mesmo ele sem ter conhecimento que ele se faz um Deus. Mas pelos seus atos e pela rejeição de Deus, ele mesmo se faz Deus. O agnosticismo, o pensamento
que diz que não se prova a Deus pela razão, né? Que não se prova nenhuma força divina, ficam em cima do muro, né? Dizem que existe um Deus, mas também não dizem, né? Dizem que não existe um Deus, mas também pode existir, né? Mas não pode ser provado. Se existe, o ser humano não pode prová-lo. Resumindo, irmãos, loucos, desobedientes a Deus, negaram a verdade de Deus, negaram a sua existência, e é justa a ira de Deus contra os tais. Hipócritas eles são, pois é notório que eles rejeitam a Deus para viver segundo o que pensam, e assim se dizem livres, mas mal sabem que são escravos do pecado. Podemos fazer uma pergunta assim: mas todos os seres humanos, eles tiveram a oportunidade de conhecer um Deus verdadeiro? Será que todo ser humano tem a oportunidade de conhecer um Deus verdadeiro? Porque se não podemos responder isso, certamente eles estão certos. Eles vão estar certos, o ateu, o agnóstico, porque eles não tiveram a oportunidade de conhecer um Deus. Então eles viveram ao seu bel prazer. Mas será que não temos, que todo ser humano da terra não tem a oportunidade de conhecer o Deus? O versículo 19 e 20 vão nos responder essa questão. Versículo 19: portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas, a tradução mais correta seria como estaria atributos, os seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis diante de Deus. Aqui vemos uma porção do que podemos conhecer de Deus, irmãos. A porção que nos é revelada, tanto para nós, como em nós. Vou explicar já. Aqui vamos entrar numa parte da teologia que particularmente eu gosto muito. É claro que eu tenho muito que aprender sobre ela, né? Mas o que eu já aprendi eu achei muito interessante. Vamos falar um pouco aqui da revelação geral. A revelação geral ou revelação natural. Deus se revelando através das coisas naturais. O intuito dessa revelação é mostrar como Deus se revela através das coisas naturais. Então vamos ver como ele se mostra para nós. De que forma? Exemplos: a própria natureza, a própria criação. Quem já não olhou para uma paisagem maravilhosa e disse: nossa, como surgiu tudo isso? Será que não tem uma mão poderosa que criou todas essas coisas? Os animais, até mesmo o sol, a lua, como são bem ordenados, tudo no tempo correto, tudo na estação correta, tudo acontece. O mar, a imensidão do mar, né? O universo. Imagine se um planeta desse sair do sistema solar, se não tiver alguém controlando, imagine o que seria de nós. O corpo humano, para pensar, as articulações, como nos movemos, como é tão perfeito o corpo humano. Será que isso é simplesmente obra do acaso? Né? Chuvas, tempestades, tudo no tempo correto. Estávamos precisando de chuvas, né? Aí Deus mandou. Será que é acaso? É sorte? Tudo bem ordenado, meus irmãos, tudo bem articulado. É fácil ver que alguém soberano controla e ordena tudo. Disso ninguém pode escapar, irmãos.
Ninguém pode escapar. As pessoas podem conhecer Deus até pela natureza. Eles podem ver que existe um Criador. Deus também se revela em nós. Como a revelação geral, a revelação natural de Deus também acontece em nós. Existe uma revelação natural, que é própria de todo ser humano. Através do quê? Através da lei moral de Deus, que está escrita nos corações da humanidade. Assim, identificamos o que é certo e o que é errado. As pessoas, você pode pegar um ímpio, uma pessoa que não conheceu Jesus, mas ele tem consciência do que é certo e o que é errado. Isso veio do nada? Não é verdade? Ele tem consciência do que é certo e o que é errado. Então Deus também se revela em nós, através da ética, dessa lei moral de Deus. Sei que o ser humano é corrupto, né? E nele não há nada de bom. Ele é pecador. Mas, naturalmente, pessoas que não conhecem a Cristo fazem coisas boas. São honestos. Tem pessoas que não conhecem a Cristo que são honestas, dignas. De onde vem essa ética, esse perfil, muitas vezes honroso, essa solidariedade, né, de pessoas que nem são cristãs? Alguns podem dizer das escolas, dos pais que ensinam. Está correto, realmente, vem deles também. Mas e o princípio disso? E o princípio? Logicamente, que é daquele que os criou, do Deus Todo-Poderoso. Mesmo ela não sabendo disso, mas isso está nela, como o pecado, a idolatria das pessoas. O pecado, a idolatria das pessoas, tendo passado meio que a borracha nesse sentido moral das pessoas, nessa adoração, dando espaço à imoralidade, mas ainda há marcas do que é moral nela. Tanto é que elas sabem que roubar é errado, matar é errado, fazer e fazem, sabendo, da maioria das vezes, tendo consciência de que é errado. As pessoas têm consciência, fazem sabendo que é errado, está escrito no coração delas. Do mesmo modo, das mais diversas religiões, e tem pessoas que nem têm religião, também fazem o bem ao próximo. Estão fazendo o bem ao próximo, e fazem entendendo que isso é bom e agradável. Então Deus também se revela por essa lei moral que está em nós, na consciência, escrita nos nossos corações. Romanos 2, capítulo 2, versos 14 e 15, explica muito bem isso. Explica muito bem. Eu vou ler rapidinho aqui para a igreja, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Eles sabem o que é errado e o que é certo, mesmo sem conhecer a Deus. Eles têm a consciência. Deus se revela através de todo ser humano. O homem então se torna, a igreja, indesculpável diante de Deus. O ser humano não tem para onde correr. Ele não tem para onde correr. Ele vai ser julgado. E assim conseguimos responder a pergunta feita lá atrás. Deus se revela a todo ser humano, dá a oportunidade a todo ser humano de conhecê-lo? A resposta é sim. É sim. Eles têm a oportunidade. Paulo também está respondendo isso para aquelas pessoas que se dizem espertinhas, sabe? Sabe aquelas pessoas espertinhas que pretendem se justificar e se dizer inocentes no dia do juízo, porque não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. E nunca ninguém falou do verdadeiro evangelho para ela. São indesculpáveis. A ira de Deus permanece sobre elas. Porque está tudo de mão beijada, igreja. Está tudo de mão beijada. Mas as pessoas preferem rejeitar a doutrina da verdade e negarem o Salvador. Puxando
o gancho de revelações, não está falando desse tipo de revelação aqui que eu vou citar agora, mas eu acho muito importante falar. Temos também dentro da teologia a doutrina da revelação especial, a revelação natural, e agora temos a contrária, revelação especial. Sim, a revelação especial é o meio de Deus se revelar através de coisas especiais. Deus se revela através de sonhos, de milagres, de visões, até mesmo profecia. Até mesmo você lendo a sua Bíblia, Deus te dá uma revelação especial. E você vê que Deus usou muito dessas revelações. A gente vê na Bíblia que Deus usou muito desse tipo de revelação. Vemos com Moisés, Deus falou com ele através de uma sarça ardente, não é mesmo? Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus usou uma mula, algo especial, não é o que a gente vê todo dia. É algo natural? É algo que a gente vê todo dia? Não é. É um modo de Deus se revelar, de falar com o seu povo, especialmente. Ele abriu o Mar Vermelho. Aconteceu isso novamente? É algo especial. Isso tudo está relacionado também, irmãos, à teofania. Essas palavras difíceis. Mas a teofania é um conceito de cunho teológico que significa manifestação de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. Está em conjunto com a teofania. É Deus se revelando através de elementos também. Entende, irmão, o quão grande é esse Deus? O quão impressionante é esse nosso Deus? Como as pessoas não conseguem percebê-lo? Como as pessoas não conseguem perceber um Deus tão grande? Como eu disse, eu não vou me aprofundar muito na revelação especial. É de suma importância dizer que essas revelações são apenas instrumentos propostos por Deus para que conheçamos a Deus e assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, a revelação natural ou especial não é totalmente a revelação da salvação, mas ela te mostra o caminho para a revelação do Evangelho de Cristo. Ela te mostra o caminho. Essa é a revelação salvífica, o Evangelho. Essa é a revelação que salva. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que te é dada através do dom da fé. A revelação que nós tivemos, nós cristãos tivemos essa revelação. Nos foi revelado. Não sei se para você o caminho foi a revelação natural, ou talvez a especial, mas de alguma maneira o plano de Deus te foi revelado. Senão você nem estaria talvez aqui hoje. Normalmente, alguém pode ter te evangelizado, você começou a fazer perguntas difíceis a si mesmo, né, sobre Deus, e Deus se revelou a você. Através de uma pregação que te chocou, através da leitura da Bíblia, como eu disse, né, é uma revelação especial de Deus, observando a natureza. Certo é que conhecemos quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Superficialmente ou profundamente, isso eu não sei, irmãos. É de cada um. É de cada um. Se você conhecer Ele profundamente ou superficialmente, é você com Deus. E certo é que você vai dar conta de si mesmo no dia do juízo. Vivemos no tempo da graça, onde salvação em Cristo é contada somente pela fé. E sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11, capítulo 1, verso 6. Resumindo, tem que crer para um dia ver a eternidade. E não querer ver para poder crer em Deus. Essa é a grande realidade disso. Sem escapatória, para qualquer tipo de ser humano, todos podem chegar a Cristo, pela fé
em Cristo, o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo e pagou a dívida pelos nossos pecados, sendo morto em uma cruz de madeira para satisfazer a ira do Pai. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e só crendo nele que o homem pode se salvar. Então creia e se mantenha firme, igreja. Se mantenha firme naquele que te chamou e em quem você creu, pois ele nos preparará até aquele grande dia. Amém. Vamos dar continuidade. Verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, esconderam o Senhor. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Bem, igreja, vimos que o homem não tem para onde escapar, será julgado. Ele tem como conhecer a Deus. Mas, mesmo as pessoas o conhecendo, mesmo as pessoas tendo conhecimento, Paulo diz que não glorificaram ele como Deus, rejeitaram a divindade e os preceitos do Senhor, e nem lhe agradeceram por tudo que ele fez e faz. Antes, em suas conversas, o escondem. Eles desvaneceram, eles escondem a Deus, não gostam de falar sobre Ele, não gostam de falar de Cristo, não gostam de falar de Deus, ocultam em falar sobre o Criador. Essa é a tendência, amados. Essa é a tendência quando você começa a deixar Deus de lado, e quando Ele é chamado até de Senhor, mas não reconhecido como Senhor. Há muitos assim. Há muitos assim. E em Mateus 7:22, Jesus fala sobre os tais. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus diz que muitos dirão: Senhor, Senhor. E ali eu bem sei, irmãos, que ele está falando para falsos profetas, falsos pastores. Mas esse verso serve também para nós. Ele cabe muito bem para nós também. Por quê? Às vezes invocamos o Senhor só quando convém. E naquele dia, o Senhor lhe responderá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês me rejeitaram. Vocês não me amaram como deveriam me amar. Falam de mim, usam o meu nome, mas não sabem quem eu sou. Hoje, o mundo está assim. Até mesmo as igrejas estão cheias de pessoas assim. Pessoas que dizem conhecer a Deus, e até o conhecem, mas o rejeitam. Tem medo de falar de Jesus, tem vergonha dele. Lembra? Mateus 10:33. Aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse verso não é só para nós, mas esse verso é para supostos crentes. Será que ao invés de cultuarmos Ele todos os dias, não estamos ocultando? Em vez de cultuar, nós estamos ocultando aos poucos Deus em nossas vidas. O quanto você tem falado desse Deus, se você o conhecer? O quanto você tem revelado Ele às pessoas? Ou o quanto você tem se envergonhado dele?
E a consequência disso é o coração, a consciência insensata, sem juízo. Você se torna imprudente, levando a escuridão e a depravação para o seu coração. É isso que acontece quando você começa a esconder a Deus, quando você começa a reprimir, quando você começa a ocultar o Senhor. Dando sequência, o verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E a resposta para esse verso, eu achei muito coerente, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 21. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa é a resposta. Essa passagem de Coríntios é a resposta correta para o verso 22. Eles deixando a Deus, o Deus de canto, deixando a Deus, o nosso Senhor de canto, seguiram em seus próprios caminhos, em inteligências superficiais, que em nada de bom se deu proveito, se resultou. Há muitos que confiam na sabedoria deste mundo, em sua própria inteligência, e o Evangelho é loucura para eles, bem como descreve o versículo. Mas aprovou Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Há muitas pessoas assim, pessoas que negam a Deus, que se confiam em si mesmos, nas suas inteligências. Deus chama essas pessoas de loucas, porque elas negaram o Evangelho, negaram a verdade. Sequência, verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Paramos e pensamos. Fomos criados à imagem e semelhança de um Deus soberano, poderoso, para adorar ao Senhor. Fomos criados para adorar o Senhor. Você quer saber para que você foi criado? Você foi criado para adorar o Senhor, para sermos adoradores. Todo ser humano da face da terra tem traços dessa natureza de adoração. Como falamos, por exemplo, o ateu, né? A gente falou lá atrás. Ele não reconhece o Deus verdadeiro para adorar. Mas ele mesmo se faz Deus para adorar. Ele adora a si mesmo, mesmo sem saber disso. Todos, não importa a pessoa, ela adora algo ou alguém. Adoramos sempre algo ou alguém. Fazemos deuses para si. Seja um cantor famoso. Tem pessoas que fazem um cantor famoso um ídolo. Colocam acima de Cristo. Até mesmo um animal, como tem muito na Índia, né? Adoram animais. Ou até mesmo um objeto inanimado, esculturas. Adoram o dinheiro, o Deus Mamon, mais do que a Deus. Fazem do sexo, perdão da palavra, fazem do sexo, da imoralidade sexual, um Deus. Não vivem sem, colocam acima do Deus verdadeiro. Fazem até da vaidade seu Deus, da estética seu Deus, gastando milhões para ter o corpo esteticamente perfeito e se esquecem do corpo glorificado que irão receber. Trocaram o incorruptível pelo corruptível.
Infelizmente, essa é a depravação, é a humanidade. Talvez é a igreja que muitas vezes vemos aí fora. Todo ser humano tem em seu DNA linhas, traços dessa natureza, de que ele tem que adorar a Deus. Mas por conta do pecado, trocaram a adoração do Deus incorruptível por qualquer outra coisa, ou imagem de homem corrupto. E é até por isso que temos tantas religiões no mundo. Porque o ser humano foi criado para adorar, mas trocou o centro da sua adoração, que é Deus, para adorar o que lhe agrada, segundo o seu pecado, segundo a sua iniquidade. Agora fica até mais claro, né, irmãos, entender como as pessoas se tornam religiosas tão rapidamente. Seja no Evangelho ou qualquer outro tipo de religião, as pessoas se encaixam bem na religião que lhe agrada. Deus está irado com tais trocas. Esse Deus, que também é amor, ele também está irado, porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus corrupto, um Deus falso, um Deus que fazemos muitas vezes em nossa mente, em nosso coração. Vamos rapidinho para o verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Você viu aqui, igreja? Deus então entrega tais pessoas. Ele entrega tais pessoas para os seus desejos, os desejos dos seus corações, para os seus pecados, para os seus deuses, para cada vez mais desonrarem seus corpos entre si. Sabe com que está ligado esse desonrar seus corpos entre si aqui nesse texto? Está ligado com lesbianismo, homossexualidade. Está ligado com lesbianismo, homossexualidade. Foram entregues para desonrar seus corpos entre si. Vemos isso nos próximos versículos, versículo 26 e 27. Vamos ler rapidamente também. Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Sabe qual a recompensa? O abandono. Deus os abandonou porque eles têm toda a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, mas os rejeitam. O rejeitam para fazer segundo o que pensam, o que querem. Eles não fizeram questão de ter mais conhecimento desse Deus. Assim o Senhor os abandona em suas paixões, em suas iniquidades, pois não se trata aqui de pessoas ignorantes, mas sim de pessoas que têm o conhecimento de que existe um Deus. Eles têm o conhecimento, vemos lá atrás. Ninguém é desculpado, todo mundo pode conhecer a Deus, mas o trocaram pelo seu erro, honraram e serviram mais o homem do que o Criador, que é bendito para sempre. Olha o que Paulo diz dessas pessoas no capítulo 29. Vamos ler do 29 ao 32. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, só reclamam, detratores, difamadores, são difamadores,
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de todo tipo de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Não tem mais reconciliação, olha só o que o texto está dizendo. Sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então, irmãos, esse é o pagamento daquele que rejeita ao Senhor. Vimos que todos podem conhecer a Deus, chegar ao conhecimento de Cristo, mas, infelizmente, há pessoas que, mesmo sabendo quem Deus é, conhecendo, lutam contra tudo que se diz Deus. Há pessoas assim, resistem. Quantas vezes a gente evangeliza e a pessoa resiste, ela luta contra o Espírito Santo. As pessoas realmente rejeitaram ao Senhor, lutam contra tudo o que é santo e ainda influenciam outros a errarem. Olha o que o texto diz: influenciam outros a errarem e seguir o caminho da perdição. Logo lembramos de irmãos desviados, pessoas que se desviaram, homens e mulheres que provaram de Deus, mas por seus inclínios da carne o rejeitam. E o pior, tem pessoas que chegam a um nível mais extremo, irmãos. Tem pessoas que odeiam os crentes. Provaram, foi crente, chegou a particularmente ser crente, e agora ele luta para destruir o Evangelho. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sem perdão, irreconciliáveis, é o que o texto diz. Então, igreja, você que se desviou, que está sendo perturbado para sair dos caminhos, olha ao Senhor, peça misericórdia pela sua vida, para que você não chegue nessa situação, para que você não chegue a essa rejeição, pois é triste. O texto me chocou também, a mensagem também me chocou. Deus se ira, Deus é justo, Ele é justiça. Leonard Ravenhill, pregador e escritor britânico, diz assim: o homem mais miserável da terra não é aquele que perdeu $1 milhão ou aquele que perdeu a memória, mas o homem mais miserável do mundo é aquele que foi abandonado por Deus. Imagine uma pessoa sendo abandonada por Deus, reconciliada. É triste. É triste. Ela tem por onde conhecer a Deus. Ela tem como se chegar a Deus. Vimos a revelação natural. Ela se revela tanto para nós como em nós. A revelação especial. Evangelizamos, falamos, as pessoas têm como conhecer Deus Todo-Poderoso. E esse é um ato de amor. Deus está professando esse ato de amor através da igreja. Saímos, evangelizamos, falamos, mas as pessoas rejeitam. E muitas vezes chegam a esse caso extremo. Lutam contra o próprio Deus. Lutam contra a igreja. Sem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado que não tem perdão pela Bíblia. Depois eu peço aos irmãos que leiam também, com mais tempo, Provérbios 1, verso 24 em diante, vai confirmar o assunto que entramos aqui. Se vocês puderem marcar, Provérbios 1, verso 24, vai falar muito sobre o que falamos aqui também em Romanos. Amados, eu agradeço a oportunidade, espero que Deus tenha falado grandemente com cada um. Talvez a palavra tenha sido um pouco dura, mas, como eu disse, foi dura para mim também. E
Eu costumo, quando a palavra é muito dura para mim, eu sempre lembro de um versículo. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você ouve essa mensagem e ela te corrigiu, e você a aceitou, e ela te constrangeu, se ela te constrangeu, você se sentiu doído, saiba que Deus te ama. Saiba que Deus te ama e te chama como filho. Amém, amados? Amém. Está encerrado e a palavra é com o pastor.